Graça e paz a todos os nossos amados irmãos que neste momento estão ligados conosco aí neste momento sublime, quando nós, em obediência à palavra do Senhor, estamos insistindo em nos reunirmos em torno deste nome bendito que é o nome do Senhor. Neste momento eu reclamo o cumprimento da bendita palavra de Deus a nosso respeito, porque o Senhor na sua palavra disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor estaria ali. E ainda um texto bíblico diz que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Nós vamos neste momento adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E cada pessoa que está aqui está nessa consciência. Nós não fomos chamados pelo Senhor para assistir cultos. Nós fomos chamados pelo Senhor para cultuarmos. Então, mesmo que você esteja aí do outro lado dessa câmera, eu gostaria de convidar você a entrar num ambiente de culto conosco. Nós queremos adorar ao Senhor e gostaríamos de que você nos acompanhasse nisso. Boa coisa é estar na presença do Senhor. Nós temos na nossa adoração que oferecer ao Senhor ações de graças, porque até que o Senhor nos tem ajudado. O Senhor tem sido protetor, o Senhor tem sido guardião, o Senhor tem sido tudo aquilo de bom, e é por isso que nós insistimos em adorá-lo. Sabemos que outras partes do Porto Velho, muitas outras pessoas também estão reunidas para adorar ao Senhor, e não somente em Porto Velho, mas em todo Rondônia. Eu fico imaginando nesse momento aquelas pessoas que lá nas fazendas, lá nas chácaras, lá nos sítios, neste momento também estão reunidos em torno do nome do Senhor. Eu fico imaginando um esquimó que conheceu o Senhor Jesus lá dentro do seu iglu, adorando ao Senhor. Eu imagino nesse momento lá naquela tribo indígena, aquelas pessoas que reconheceram o senhorio de Jesus e que neste momento lá na tribo estão adorando ao Senhor. Eu fico imaginando pessoas dentro dos grandes navios, quantas pessoas privilegiadas estão fazendo neste momento um cruzeiro, mas mesmo toda a diversão que é proposta dentro daquele navio não rouba dessa pessoa a noção de aliança. E ela, por ter uma aliança com o Senhor, ela lá dentro daquele navio dobra joelho, lá dentro daquele navio ela levanta mãos santas diante do Senhor, e lá dentro daquele navio ela adora o nome do nosso Senhor. Então, queridos, muitas e muitas e muitas mãos estão erguidas diante do Senhor, muitos joelhos estão dobrados diante do Senhor, e agora nós vamos nos unir em fé a todos os nossos irmãos lavados e remidos com o sangue de Jesus, que em outras partes estão também reunidos para adorar o nome do Senhor. Nós vamos fazer agora nesse instante uma oração. Vamos nos colocar de pé. Quero pedir aqui em nome do Senhor Jesus, quero convidar em nome do Senhor Jesus a irmã Cauane para levantar a voz em oração, abençoando esse ato do nosso culto, em nome do Senhor Jesus. Oferecemos, Senhor, nossos corações diante do teu altar, Pai, diante da tua presença. E nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui, Deus, transformados pela tua palavra, meu Deus, pelo teu Espírito Santo, no nome de Jesus, Pai. Venha, Senhor, sobre este lugar, Senhor, essa nossa adoração, Pai, nessa noite. No nome de Jesus, Pai, nós te pedimos.
nós neste momento sentimos a majestade do Senhor se manifestando neste lugar. Nada pode ser mais forte em nossas vidas do que a nossa unidade. Nós nos unimos em fé. E quando nós alcançamos êxito nessa unidade, a glória de Deus se manifesta. Bendito seja o Senhor que está sendo invocado, adorado, magnificado, exaltado neste lugar. O Senhor é rico, o Senhor é generoso, Ele é poderoso. É Ele que nos dá, é Ele que nos dá a bênção da sua presença. A presença do Senhor, a presença do Senhor nos fortalece. Não teria sentido algum de nós estarmos aqui se o Senhor se recusasse em estar aqui. O que faz significativa a nossa reunião aqui nesse lugar é a presença gloriosa do Senhor, é a presença garantida do Senhor. O Senhor, na sua palavra, nos deu a sua palavra, dizendo que Ele estaria presente em todos os lugares onde pessoas se reunissem em torno do nome do seu Filho. E nós não estamos aqui em nosso nome, nós estamos aqui em um nome bendito de Jesus. E é isso, Senhor, é isso que nós queremos pronunciar diante de Tua Majestade. Senhor, nós confessamos o Teu senhorio. Senhor, nós reconhecemos o Teu governo e nós nos submetemos, meu Deus, a este governo maravilhoso. Senhor, nós sabemos, meu Deus, que o Senhor está em movimento sobre o globo terrestre. O Senhor, meu Deus, está preparando o Teu povo. Eu sei que nós estamos sendo preparados para algo muito especial que irá acontecer muito em breve. Senhor, e nós queremos a garantia, Senhor, da Tua presença, Santo Pai. Meu Deus, existem possibilidades de chegarmos, meu Deus, a ver todos os nossos bens sendo confiscados. Senhor, meu Deus, os homens podem nos tomar tudo, até a vida, porque nós podemos, meu Deus, sermos mortos por amor ao nome de Jesus. De maneira, meu Deus querido, que nós sabemos que eles podem tomar tudo de nós, tomar a nossa liberdade de expressão, tomar, ó Deus, até a nossa própria vida, mas eles não podem tomar o Senhor de nós. Nós adoramos o Teu nome, meu Deus. Este culto que está sendo feito aqui, Senhor, é para Ti, é para a glória do Teu nome. E nós queremos que o Senhor receba, Senhor, meu Deus, a vida de cada uma destas pessoas que estão aqui. Receba, Senhor, a devida atenção que Tu mereces. Nós somos Teus filhos e lhe devemos honra, como diz o escritor de Malaquias, que o filho honrará o pai e o servo ao seu Senhor. Nós estamos aqui porque queremos honrar a Ti, porque Tu és o nosso Pai bondoso, o nosso Pai maravilhoso, a quem nós amamos, e nós queremos manter firme a nossa aliança de servir ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aplaudam o nome do nosso Deus. Não sei se aqui entre nós tenha alguém que reconheça que Deus fez algo de maravilhoso na sua vida esses dias. Se tiver alguém, eu gostaria que se manifestasse, tá?
gostaria que você vencesse toda timidez e você fizesse o nome do Senhor sendo engrandecido. Neste momento, muitas e muitas vidas estão ali do outro lado do Brasil, olhando para nós agora, talvez precisando do teu testemunho. Eu estava gravando uma live de comunhão, estou fazendo agora todos os dias, das 18h45 às 19h15, estou fazendo uma live, e lá na live começou a aparecer um tanto de gente que atravessou o meu caminho um dia, e todas estas pessoas começou a vir na minha vida o testemunho delas. Apareceu a irmã Márcia Almeida, que reside ali em Diamantino, e a irmã Márcia, ela estava grávida da Maria Júlia, que é a filha dela, ela estava grávida. Eu me lembro que tinha feito algumas visitas, e eu estava na minha moto, naquela ocasião eu tinha uma moto, estava voltando depois da visita para casa, era mais ou menos 11h30 da manhã, e quando eu estava voltando para casa, o Senhor disse para mim: corre, o Senhor falou comigo, o Senhor disse: corre lá na casa da Lídia e diga para Lídia levar o mais urgente possível a Márcia para o hospital, porque a criança está passando a hora e se retardar a criança vai morrer. Mas corre. Falei para a Lídia, a irmã dela tinha conceito, entendia, sabia que eu era profeta do Senhor, e a Bíblia diz: olha, crede nos meus profetas e prosperareis. Hoje a Maria Júlia não estaria com 17 anos, mas estaria com 17 anos que teria nascido morta, certo? E graças a Deus, a Lídia Burim, a Lídia me deu ouvidos e correu, pegou a Márcia, correu com a Márcia, e o Senhor ainda me mandou avisar que a Márcia teria um eclâmpse. Ela teria um eclâmpse, mas não era para temer, porque não ia ficar nem sequela nela e nem na criança. E a Márcia correu, pegaram a Márcia, correram, e lá na mesa, lá no parto, a Márcia teve de fato um eclâmpse, tá? Teve um eclâmpse, a boca da Márcia veio parar aqui perto da orelha, mas para glória, louvor e exaltação do nome do Senhor, a Márcia está ali na cidade de Diamantino, dando aula numa alta escola, tá? E a filha dela trabalha também na autoescola, a Maria Júlia, que hoje está exatamente com 17 anos. A gente começou a ver esse pessoal passando, gente, e nada enobrece mais o Senhor do que o nosso testemunho, tá? Como que eu considero que é ingratidão da nossa parte saber que Deus fez algo grande? Quando nós não testemunhamos, é sinal evidente de que nós não reconhecemos que foi Deus que fez. Agora, se nós reconhecemos que foi o Senhor que fez, nós testificamos e damos com isso ao Senhor a razão de fazer coisas maiores na nossa vida. Então, se tiver alguém aqui que tenha recebido do Senhor uma bênção nesses dias, você pode também testemunhar. Você vai vir aqui e vai testemunhar para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Tem alguém que gostaria de testemunhar? Se não houver, eu não vou protelar, tá? Porque o nosso tempo aqui é muito breve. Então, se não tiver ninguém, eu vou partir para a palavra. Vamos meditar na palavra de Deus, né? Vamos abrir nossas Bíblias aí, o livro de Romanos, livro que Paulo escreveu à igreja de Roma, capítulo 15.
Romanos capítulo 15. Capítulo 15, versículo 4, do livro Paulo escreveu à igreja de Roma. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém? Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Gente, nesse texto, nós já temos assim, de uma maneira muito aberta, o Senhor revelando a nós a razão das Escrituras Sagradas. O Senhor, Ele tomou o devido cuidado de deixar registrado dentro deste livro tudo aquilo que nós necessitaríamos conhecer, tudo aquilo que nós íamos precisar saber. Isto para quê? Isto para o nosso bem, isto para o nosso entendimento e relacionamento com o Senhor. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Quando nós estamos falando tudo, é exatamente tudo, cada ponto, cada vírgula, cada frase, cada palavra que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não é possível enumerarmos o tanto de ensinamentos que encontramos nas Escrituras Sagradas. No mesmo texto que eu li ontem, de repente, neste mesmo texto, hoje, o Espírito Santo, que é o verdadeiro autor das Escrituras Sagradas, ele pode me dar um ensino totalmente diferente daquele que eu tive ontem. Então hoje eu gostaria de trazer para nós um ensinamento bendito. Lá na velha aliança, eu me lembro que o Senhor Deus, quando Moisés tira o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, entra no deserto e chega aos pés do Monte Sinai. Quando Moisés chega aos pés do Monte Sinai, Deus chama Moisés para uma audiência lá no topo do monte. E Moisés sobe naquele monte e lá, durante 40 dias e 40 noites, a palavra do Senhor diz que Deus colocou Moisés num estado de jejum completo. Porque naqueles 40 dias e 40 noites, a palavra do Senhor diz que Moisés não comeu e nem bebeu durante aqueles 40 dias. Agora, quando ele entra nesse estado de jejum, nós sabemos que ele também entra num estado de purificação à altura de receber de Deus grandes revelações. Quando Moisés desce do monte, ele teve a obrigação de colocar um véu sobre o rosto, porque a sua face brilhava de uma maneira intensa, como a luz dessa lâmpada. Moisés desce do monte com a revelação do tabernáculo. Ele recebeu a incumbência de construir um templo móvel. Ele recebeu a incumbência de construir
um templo móvel. Isto por quê? Porque por 40 anos o povo de Israel ficaria peregrino no deserto. Eles ficaram 40 anos dentro daquele deserto. E naturalmente o Senhor desejou fazer para si uma tenda, né? Cada família israelita tinha a sua tenda. E o Senhor Deus, Ele sempre amou estar no meio da gente, certo? E por incrível que pareça, as 12 tribos de Israel, tá? Quando chegavam num determinado lugar, sob a direção da nuvem, que durante o dia os cobria do calor do deserto. E quando eles chegavam num determinado lugar, quando a nuvem parava, quando a nuvem seguia, eles caminhavam. Agora, quando a nuvem parava, eles paravam e entendiam que tinham que se acamparem ali. E quando eles iam acampar, onde a nuvem parava, a primeira tenda que era edificada, a primeira tenda que era montada era o tabernáculo. A primeira tenda que era montada era o tabernáculo. E depois que o tabernáculo era montado, aí vinham 3 tribos e montavam acampamento aqui, na frente da tenda. Depois vinham três tribos e acampavam aqui do outro lado da tenda. Depois vinham mais 3 tribos e acampavam aqui. E mais 3 tribos acampavam aqui. E Deus, com a sua tenda, que é o tabernáculo, a casa de Deus, era estabelecida no meio do arraial. Isto nos dá aqui uma perfeita lição. O nosso Deus sempre teve o desejo de estar no centro da nossa vida, no centro da nossa casa, no centro da nossa família. O Senhor sempre quis estar no centro. Isso não é porque o Senhor seja impositor. Não. Sabe o que é? É porque quando Deus está no centro da vida de uma pessoa, você pode observar, tudo na vida dessa pessoa dá certo. Quando Deus está no centro de uma família, sempre o Senhor, Ele vai conduzir aquela vida em amor. Tudo na vida daquela pessoa dá certo. Sabe uma das coisas que eu queria que você aprendesse hoje aqui? Se alguma coisa na sua vida não está dando certo ainda, é possível que a sua vida esteja tendo esse problema. Deus não tem encontrado o direito de estar no centro da sua vida. Quando eu digo no centro da minha vida, eu estou dizendo no centro da minha atenção, tá? No centro da minha atenção. Por favor, guardem isso, coloquem isso no coração. Se tem alguma coisa na sua vida que não está dando certo, finanças, não está bem, casamento, pelo amor de Deus, saúde, só o sangue de Jesus, enfim, nada na vida de muitas pessoas não estão dando certo e elas não caem na real. Elas ainda não conseguiram entender que o problema delas, eu não ganho dinheiro porque eu não sou profissional, eu não consigo ter uma saúde porque eu não me alimento bem, eu não me alimento direito, isso e aquilo. Na verdade, queridos, quando pessoas ligam para mim, perguntam para mim, pastor, como que o senhor está? Eu sempre digo para elas, com Jesus no nosso barco, tudo vai muito bem. Esses dias cheguei para a Pamela e disse, ei Pamela, como você está? Ela disse, mais ou menos, pastor. Aí eu olhei para ela e falei, então você está menos, porque na matemática mais com menos é igual a menos. Tá?
Gente, eu posso estar só o bagaço, eu posso estar só o pó da gaita, mas se alguém me pergunta, pastor, como que o senhor está? Eu digo para essa pessoa, eu estou muito bem, eu estou bem, eu estou bem. Sabe por quê? Porque com Jesus no meu barco, tudo vai muito bem. Pode não estar bem aqui agora, porque Deus estará fazendo alguns ajustes na minha vida, mas a minha vida está caminhando para que tudo dê certo. Amém? Amém. É desse jeito. Jesus no centro. Você precisa ter pressa. Eu me lembro que quando o Senhor Deus mandou os anjos destruírem Sodoma e Gomorra, antes de destruir a cidade, os anjos tinham incumbência de tirarem Ló, sobrinho de Abraão, e sua família daquela cidade. E quando os anjos comunicaram isso para Ló, ele deveria ter procurado ser breve, procurado ser atento, correr, resolver a situação. Mas ao invés de fazer isso, sabe o que ele fez? Ele ficou abusando da graça. Porque é isso que acontece com muita gente que vive o tempo todo abusando da graça. E quando ele estava lá abusando da graça, a palavra de Deus diz que o anjo chegou a ele, pegou ele pelo braço e disse: homem, escapa-te por tua vida, escapa-te, homem. E muitas vezes nós temos que ter pressa para escaparmos, pelo menos, do Deus da nossa vida. Eu tenho 10 irmãos, tenho na verdade 9, eu sou o 10º, e ali está um irmão meu, participando conosco da live, Xander. Ele está participando lá de João no Levade, aqui da nossa live. Eu tenho o Xander, tenho a Mérice, o Styles, o Charles, que partiu para a eternidade esse tempo atrás. Eu tenho minha família. Você entendeu? Se os meus irmãos não têm pressa, se os meus irmãos não tiverem pressa, que no mínimo eu tenho. Lembre-se que você não tem condições de salvar ninguém da sua família. Se você conseguir chegar aos céus, louvado seja o nome do Senhor. Se pudermos, o que pudermos fazer por alguém, mas existem muitas pessoas que abusam da graça. Prestem atenção. Moisés desceu do Monte Sinai com um grande projeto na mão, a construção do tabernáculo. E ele trabalhou sobre este projeto. Agora o que eu vou trazer para nós aqui, eu não vou falar de cada peça do tabernáculo, porque cada peça, tudo que foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Os tecidos que foi usado para a construção do tabernáculo tem uma palavra, tem uma mensagem, tem um ensino. Os colchetes, tá? Os colchetes, as conchas, né? O altar de sacrifício, tudo tinha. Os metais que foram usados, o ouro, a prata, o cobre, tudo que foi usado naquele tabernáculo, naquele templo móvel, tinha uma mensagem de Deus para a nossa vida. E hoje nós vamos esquecer de tudo, até o posicionamento das tribos. Não era qualquer tribo, aqui era a entrada do tabernáculo. Não era qualquer tribo que podia vir e se acampar aqui. Naturalmente, quem cuidava do tabernáculo era a tribo de Arão, a tribo sacerdotal, e aqui na frente do tabernáculo era Judá, Levi e Isaac. Eles eram os responsáveis em estarem na frente do tabernáculo. Isto era profético, isso tinha uma lição para nós. E hoje nós não vamos olhar para todos os materiais, nem para os metais, nem para nada, nem pelas cortinas que tinha sobre o tabernáculo. Nós vamos olhar para o centro do tabernáculo, tá? Porque o tabernáculo ele tinha a entrada,
E ali havia uma coisa chamada de átrio, que era o pátio. Depois tinha um lugar santo, e depois da cortina tinha um lugar chamado de santo lugar. E lá no santo lugar, quer dizer, o santo lugar era o lugar mais importante. Tem uma canção que eu sou apaixonado por ela, que diz: quem já viveu no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Então lá no lugar santíssimo havia uma peça central. Por exemplo, o Santo dos Santos era o centro do tabernáculo. E lá dentro do Santo dos Santos tinha uma peça que era a peça central do tabernáculo, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma arca retangular, feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. E lá dentro daquela arca haviam 3 coisas que Deus mandou Moisés colocar lá dentro. Primeiro, lá tinha aquelas 2 pedras da aliança que possuíam o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Tinha aquela pedra com aquelas leis que Deus mandou Moisés colocar lá dentro. Lá dentro tinha a vara de Arão que floresceu, a vara de Arão que floresceu. E lá dentro tinha também um pote de maná de 4,5 litros. Tinham 3 peças dentro da Arca da Aliança, e cada uma delas traz uma mensagem para nós. Eu quero primeiro falar sobre a vara de Arão que floresceu. Sabe qual está sendo a tragédia da nossa igreja contemporânea? Da igreja contemporânea, do arrebatamento da igreja? Sabe qual que está sendo o problema? É porque a igreja da atualidade, ela está sendo pastoreada por pastores que abandonaram o cajado, pastores que não têm mais cajado. A minha Bíblia diz que se faltar disciplina, o povo se corrompe. E hoje, os pastores da atualidade pregam rosas e esquecem de pregar espinhos. Eles não estão mais tratando com as pessoas com seriedade, porque as pessoas valem aquilo que pesam. As pessoas estão valendo, para a maioria dos pastores, daqueles que se intitulam homens de Deus, eles estão valendo aquilo que pesa. De maneira que, se na minha igreja chega uma pessoa a pé, chega uma pessoa descalça, chega uma pessoa, vamos usar o termo, qualquer, ela vai receber um nível de atenção. Agora, se chegar uma pessoa de moto, aí ela tem uma atençãozinha melhor. Mas você quer ver se ela chegar de Hilux? Se ela chegar de Hilux, aí ela vai ter uma atenção bem grande. Agora você quer ver é se ela chegar na igreja e logo descobrirem que o dízimo dela é R$10.000 por mês. Aí, meu irmão, vão carregá-la no colo. Lá dentro daquela arca tinha uma coisa chamada cajado. Tinha a vara de Arão que floresceu. Eu acredito que pastor sem cajado é pastor sem identidade sacerdotal. Pastor que não tem coragem de usar cajado é simplesmente um pastor sem identidade sacerdotal. Até quando ele abençoa, a bênção dele é amaldiçoada. Por isso, lá no livro de Malaquias, o Senhor diz: este mandamento diz respeito a vós, ó sacerdotes, dar honra ao meu nome. E se vocês não derem honra ao meu nome, eu vou enviar a maldição e vou amaldiçoar as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque não propondes isto no vosso coração. Então vejam bem, nós
pastores, nós temos uma batata quente na nossa mão. Que batata quente é esta? De trabalhar com uma igreja que é representada na arca, na madeira. A madeira de acácia era uma madeira cheia de nós, era uma madeira difícil. Quem trabalha com madeira, marceneiro, quem trabalha madeireiro, trabalhava com aquela madeira acácia. Eles sabiam muito bem que ela era uma madeira muito especial, era madeira nobre, mas ela tinha um problema, ela era cheia de nós. Ela tinha muita dificuldade de trabalhar. E o Senhor nunca disse para nós que seria fácil trabalhar com pessoas. Você entendeu? Ele nunca disse que seria fácil trabalhar com pessoas. E a madeira de acácia representa essa humanidade decaída, esse povo problemático. Gente, eu vou te dizer, um pastor que pastorear como manda o figurino, com toda certeza ele tem que aposentar cedo. Vocês sabiam que os sacerdotes da velha aliança começavam a ministrar aos 25 anos de idade, e quando faziam 50 anos tinham que aposentar, tinham que ser jubilados, porque trabalhar com pessoas é difícil demais. As pessoas, vocês puxam elas para cá, elas querem ir para lá. Você fala, vai para aqui, ela vai para lá. Você tenta orientar de tudo enquanto é jeito. São pouquíssimos aqueles que são obedientes, submissos. São muito poucos. Lá dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceram. E sabe o que a mensagem maior daquela vara de Arão representa na nossa vida? Levante sua mão direita comigo. Digam comigo assim: ninguém do corpo de Cristo pode se dar ao luxo de viver sem disciplina. Tá? No dia que o seu pastor ficar passando muito mão na sua cabeça, cuidado com ele. No dia que ele ficar te poupando muito, cuidado com ele. É sinal evidente que ele não te ama coisa nenhuma. Porque o sumo pastor, Jesus de Nazaré, ele disse, ele falou: eu repreendo e castigo a todo aquele que eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A palavra do Senhor diz que o pai que tira a vara do lombo do seu filho o odeia e o condena ao inferno. Fustigue o teu filho com vara, que nem por isso ele morrerá. Fazendo isso, livrará a sua alma do inferno. Aí, quando nós, no pastoreio que fazemos da igreja do Senhor, não usamos cajado, nós estamos negligenciando com a responsabilidade que o Senhor nos entregou. Guardaram isso no coração? Ninguém deve querer viver nessa condição sem disciplina. Sabe o que acontece hoje? Hoje é o seguinte: aqui nós estamos aqui como igreja, só que quantas outras não tem dentro da cidade de Porto Velho? Se eu apertar um pouco você, sabe o que você vai fazer? Você vai vazar e dizer: ali do outro lado tem uma igreja que me recebe, sem querer saber o porquê que eu estou indo para lá. Sem querer saber o porquê que eu fui para lá. Está desse jeito. A gente está fazendo todo tipo de negócio. Lá dentro da arca da aliança tinha essa vara de Arão que floresceu. E essa vara de Arão que floresceu, ela traz para nós essa mensagem grande que diz que ninguém no corpo de Cristo tem o direito de viver sem disciplina. Agora, tinha as duas tábuas da lei. Tinha as duas tábuas da lei. Naquela tábua havia 10 mandamentos. Haviam 10 mandamentos naquelas tábuas. E a mensagem grandiosa daquelas duas tábuas
A mensagem grande daquelas duas tábuas é essa aqui: ninguém no corpo de Cristo pode se dar ao luxo de viver sem limitações. Viver ao léu, eu posso fazer tudo que eu quero. Ei, tem nada a ver, é a mensagem do diabo na casa de Deus, tem nada a ver. Antigamente nada podia, hoje tudo pode, tem nada a ver. Está errado. Na verdade, quando o Senhor, Ele determinou a lei, foi exatamente para nos ensinar este segredo, para que nós colocássemos no nosso coração que em Cristo Jesus nós somos livres, mas não podemos usar a liberdade por pretexto de malícia. Eu me lembro do testemunho de uma atriz pornô. Chegaram os jornalistas e foram fazer uma entrevista com ela, porque aconteceu uma coisa na vida daquela mulher. Aquela mulher disse que foi para a igreja, aquela mulher disse que aceitou Jesus, aquela mulher agora estava frequentando uma igreja evangélica, mas ela estava frequentando uma igreja evangélica, mas não abandonou a prostituição, ela não abandonou. Aí os caras foram entrevistá-la e perguntaram para ela: minha filha, como é que esse negócio? Explica para a gente. Hoje você está dentro de uma igreja servindo a Deus e você ainda continua fazendo filmes pornográficos, você é uma atriz pornô, você não abandonou isso. Sabe qual a resposta que ela deu? Sabe qual a resposta, igreja, que ela deu? A resposta que ela deu é que na nossa igreja, os nossos pastores não confundem religião com profissão. Ela quis deixar claro que prostituição é profissão. Inclusive estão tentando legalizar isso no nosso país. Nos Estados Unidos já é legalizado. Carteira assinada com direito de tudo que um trabalhador de verdade faz. Prostituição. Mas vejam bem, os nossos pastores não confundem. Na verdade, eu considero que esses pastores já há muito tempo perderam a identidade sacerdotal. Veja bem, hein? Olhem para mim, por favor. Por favor, eu quero que você entenda que não existe como servir a dois senhores. E o Deus que nos chamou para a salvação, que tem tanto desejo de nos levar para o céu, Ele vai entrar na sua vida e vai estabelecer limites. Ele vai estabelecer limites. Ninguém no corpo de Cristo pode se dar ao luxo de querer viver sem limite. Aquelas duas tábuas da lei declaram que há limite na vida com Deus. Há limite. Gente, se tem alguém, por exemplo, há limite. Na parte de Deus há limite para se viver. Você sabia disso? A palavra do Senhor diz que aqueles que amam o sono vão encher-se de pobreza. Então existe um limite para dormir. Existe um limite para comer. Existem muitas pessoas que comem, depois entram em depressão. Sabe por quê? Porque não aceita o corpo dela em forma de bola. Né? Não aceitam. Chegam lá no espelho, olham para a sua silhueta e ficam revoltadas com a condição do seu corpo, mas não tem controle de boca. Come mais do que deveria comer, dorme mais do que deveria dormir, divertem-se mais do que deveriam divertir-se. Quer dizer, são pessoas que não têm limite para dormir, não tem limite para nada. E quando vocês olham para a vida delas, você percebe que de sucesso elas não têm nada. Elas não têm sucesso em nada nas suas vidas. E o Senhor nosso Deus, gente,
Ele nos criou para o sucesso, tá? Ele nos criou, Ele quer que tudo na nossa vida, olha o que Ele nos oferece, lá quando Ele fala para os filhos: filhos, obedeçam aos vossos pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem pela terra. Quer dizer, Deus quer o seu sucesso, para que te vás bem pela terra e sejam prolongados os teus dias sobre ela. Agora, para a gente completar, quero até que vocês fiquem de pé, porque nós vamos agora nesse instante para o último item que nós encontramos dentro da Arca da Aliança. Lá na Arca da Aliança tinha uma terceira coisa lá dentro. Lá na Arca da Aliança tinha um pote de maná, com 4,5 litros de maná. O povo de Israel por 40 anos foram sustentados com maná. Não faltou maná nenhum dia. 365 dias por ano. 365 dias por ano tinha o maná derramado sobre o arraial para sustentar o povo de Deus. Por favor, agora eu quero que você guarde isso aqui. Sabe o que isso significa? Primeiro, a vara de Arão. Ninguém tem o direito de viver sem disciplina. As tábuas. Ninguém pode se dar ao luxo de viver sem limites. E agora eu quero dizer para você: ninguém deve andar diante do Senhor sem memorial. Tá certo? Porque o que acontece? Sabe, as pessoas que vivem sem memorial, elas não se lembram que ali atrás elas enfrentaram um problema que aparentemente era insolúvel, não tinha condição de ser solucionado, e aquela pessoa insistiu em Deus, e de repente, quando ela menos esperou, a situação foi resolvida. Se foi resolvida hoje, aí chega ali na frente, sabe o que acontece? A situação aperta de novo. O que ela faz? Ela entra em desespero, ela perde o destino, ela perde o rumo, simplesmente porque ela nunca se preocupou em gerar na sua vida um memorial. Sabe por que eu não me estremeço diante de situações adversas? Sabe por quê? Porque eu tenho um memorial. Quando eu olho para trás, eu me lembro do cuidado de Deus por mim. Quantas vezes eu fui socorrido pelo céu quando não havia mais esperança, e por causa desse memorial eu não temo nenhuma adversidade que virá sobre mim. Você tem memorial? Você consegue se lembrar do que Deus fez por você ali atrás? Do que Deus fez para você lá no ano passado? O que Deus fez para você ali no mês passado? Ou você é do tipo de pessoas que vai andando e esquecendo, deletando tudo na sua vida? Cuidado, que nesse negócio de deletar tudo, você pode deletar coisas valiosíssimas para o seu presente e futuro. Passado não é tão ruim isso não. Diz que quem vive de passado é museu. Mas eu quero te dizer que o passado também tem papel relevante na nossa vida. Guardou? Então, em nome de Jesus, o Senhor, nós vamos adorar ao Senhor mais uma vez. Vamos dar as mãos. Vamos glorificar Tassiana Marinho, ali de Diamantino. Está ali conosco, né, Marcelo? Tem muita gente querida. Irmã Marlene, nossa líder. Irmã Marlene, pastor Tony, com certeza estão aí também ligados conosco nesse momento sublime. Que Deus os abençoe. Nós estaremos orando pelo nosso pastor Tony nesse momento. Nosso pastor Tony está ali já está para lá, né? Já venceu o Covid. Ele foi atingido pelo Covid
dizendo: para trás de mim convide em nome do Senhor. Vamos orar pelo nosso pastor Tony, por todos os nossos irmãos, o Hugo Silva, eu vi ele ali, Marcelo, o Hugo Silva, né? E tantos outros queridos que estão conosco aí. Meu irmão Chamber, o pastor divino, homem de oração. Ô pastor divino, nós vamos orar agora. E nós queremos que você ore aí do outro lado pelo nosso amigo, o nosso líder, pastor Tom. Em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, em nome de Jesus, nós levantamos diante do Senhor nosso clamor pela vida do nosso amado pastor Tony. Meu filho foi atingido por essa seta, por esse vírus. E nós, ó Deus, como igreja, nos unimos em fé para pedir ao Senhor que Tu estejas enviando anjos ao encontro do Teu servo, para trabalharem na saúde do Teu servo. Que nesta noite, enquanto o Teu servo estiver dormindo, Senhor, vá lá, Pai, lá sobre aquele leito onde ele estiver repousando, e trabalha na saúde do Teu filho, trabalha no sangue do pastor Tony, trabalha, Senhor, no seu aparelho respiratório, trabalha, Senhor, no seu aparelho digestivo, trabalha, Senhor, meu Deus, nos seus pulmões, trabalha, Senhor, meu Deus, nos seus rins, no seu fígado, meu Deus, Senhor, meu Deus, e promova, Senhor, uma ação curadora, para que o Teu filho possa sair daquele leito, já como disse ele hoje para mim, 15 dias, meu Deus, que o Teu servo está naquele estado. Entra com a providência do Teu nome e do Teu sangue. Senhor, eu oro por todos aqueles que estão, meu Deus querido, participando conosco do nosso programa. Sejam eles abençoados por Ti, com toda a sorte de bênçãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós iremos agora, Pai, ministrar essa última canção ao Senhor e declaramos desde já agradecidos ao Senhor por nos ter dado todo este poder, toda essa graça para estarmos aqui ministrando na Tua presença, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Faz meu coração
Crispim, esposa do pastor José Bauer, Tassiana, lá de Diamantino, o nosso pessoal de todo o Brasil, leva um pouquinho perto de mim, vem aqui. Nós queremos mandar um beijo para o coração de todos e dizer que é muito bom a gente estar aqui como família, tá? Agradecemos a você que participou conosco do nosso culto. Nós fizemos tudo aqui com a intenção de exaltar o nome do Senhor. Convidamos você e você fez participação. Aqui está a nossa igreja, o nosso povo, que com certeza no decorrer dessa semana estará orando por você e por sua casa. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém.